E aí, galera? Beleza, beleza, beleza? Sou o professor Jorge Watts e nesse vídeo eu vou te ensinar como realizar as formatações mais básicas aí no Google Docs. Se liga aí. Então, pessoal, eu abri aqui o meu navegador, né, o Google Chrome, e para a gente acessar o nosso Google Documentos, eu vou clicar aqui no menu Google Apps, né, no íconezinho de Google Apps, e vou procurar aqui por documentos, certo? A gente também podia usar o docs.google.com. Aqui não tem inicialmente nenhum documento, eu vou clicar em branco para estar criando um novo documento. Né? A gente já viu aqui, eu posso renomear aqui, exemplo de formatação, né? E tá mexendo aqui nessa pasta, movimentando dentro do meu drive e tudo mais. Né? E aí, para a gente começar a falar aqui sobre as opções de formatação do Google Chrome, né, do Google Docs, é interessante que eu passe alguns conceitos antes para vocês, certo? Então, quando a gente está falando de informática, que a gente chama de cursor, normalmente é essa setinha aqui do mouse, né? Ele é chamado de cursor. Mas quando a gente está em um editor de texto, o cursor, o nome cursor, ele também é utilizado para essa barrinha que fica piscando aqui na área de cursor. Ele também é chamado de ponto de inserção, que é exatamente ali. Qualquer letra que eu escreva, né? Ela vai sair exatamente ali onde está o meu ponto de inserção, certo? E aí, para a gente começar a entender, eu vou escrever aqui um exemplo de frase simples, certo? E aí a gente precisa... Ele botou aqui uma correção, mas tudo bem. E aí a gente vai perceber, né, que dentre as ferramentas de formatação, a gente sempre vai estar precisando utilizar a função de selecionar um texto, certo? E aí, como é que eu faço para selecionar um texto? A forma mais simples e a mais intuitiva que normalmente as pessoas começam utilizando é simplesmente clicar com o mouse em algum ponto e aí, instantaneamente, né, o cursor de texto ele vai para lá e aí quando você arrasta, clicando, né, você clica e arrasta, ele vai selecionando o seu texto, certo? Isso aqui é uma forma bem simples de seleção, mas existem outras formas, como por exemplo, o meu cursor ali, eu posso navegar ele através dessas teclinhas aqui do meu teclado, as teclas de seta do meu teclado. Eu vou colocar aqui um tecladozinho virtual. Então a gente tem aqui, ó, essas teclas de seta que podem ser utilizadas para a gente estar navegando aqui no nosso texto, certo? Posso ir clicando aqui para um lado, posso clicar para o outro, e ele vai navegando aí pelo nosso texto, certo? Se eu quiser selecionar sem utilizar o mouse, né, isso acaba sendo muito comum quando você está escrevendo, quando você tem muita prática de escrita, às vezes você não quer deixar o teclado para ir pegar no mouse. Então, você acaba utilizando o quê? Eu posso segurar a tecla Shift, que é exatamente essa teclinha aqui que fica no canto inferior esquerdo, né? Tem o Ctrl logo em cima dele, essa tecla Shift, né? Se você seleciona o Shift no seu teclado, se você segura o Shift no seu teclado e vai clicando com a setinha para o lado, ele vai selecionando as palavras que você quer, certo? Então você pode selecionar letra por letra da sua frase, certo? Aqui, pessoal, vou colocar até outro exemplo de frase. E quando eu estou com o meu navegador aqui, eu começo a selecionar, né? Se eu clicar para baixo, ele vai aqui para a próxima linha, né? Então eu tenho essa possibilidade para ir selecionando mais rápido. Além disso, dependendo do caso, você pode estar querendo selecionar aí textos de, por exemplo, 5 páginas. Então, para você sair indo letra por letra, vai demorar um tempo. Por mais que você segurando ele acelere, né, vai demorar um certo tempo. Então, existe uma possibilidade que é, além de segurar o Shift, né, você pode segurar o Ctrl. Né? O que isso vai funcionar? Vai funcionar da mesma maneira, você vai selecionar, né, quando clicar para ir, só que ao invés dele ir selecionando caractere por caractere, né, letra por letra, ele vai selecionando palavra por palavra, certo? Inclusive, quando você está aqui na primeira linha e você clica para baixo, o que ele faz? Ele seleciona o parágrafo inteiro. Aqui o nosso parágrafo é só uma frase, né? Mas se fosse um parágrafo mais comprido, se você bota para baixo, ele seleciona o restante do parágrafo inteiro, certo? Então isso aqui
são ferramentas, né, as possibilidades de seleção que você vai estar utilizando quando você estiver fazendo a edição. E aí, a gente já pode começar a passar para algumas funcionalidades bem básicas, né? Eu vou explicar alguns atalhos, mas esses atalhos eles não são todos, né? Eles na verdade são muito simples, né? A gente tem muitos outros atalhos, mas eu vou me ater a esses porque eu acho que eles são assim o pontapé inicial mínimo que você precisa ter um domínio, porque também eles vão ser úteis não só para edição de texto, como para praticamente qualquer coisa que você faça no seu computador. Esses atalhos vão estar funcionando também, certo? Então vamos lá. Quais são os atalhos? O primeiro deles é deixa eu fechar aqui o tecladinho. Perdão, vou deixar aberto aqui para mostrar, certo? Então, o primeiro dos atalhos é o Ctrl mais C, certo? Ctrl C. O que esse Ctrl C faz? Ele tem a função de copiar. Vixe, professor, não vou decorar esse Ctrl C. Como é que eu faço? Não tem problema. Porque a maioria dos atalhos, eles podem ser acessados sem ser por atalhos, né? Os atalhos são só um caminho mais fácil para você acessar a função. Mas você pode fazer da seguinte maneira. Por exemplo, eu posso selecionar aqui o copiar, certo? E se eu clicar com o botão direito em cima, ele abre aqui um menu flutuante, onde eu tenho várias opções para estar selecionando de funções, né? E uma delas é o copiar, né? Aqui do lado eu tenho o copiar com o símbolozinho dele, e desse lado eu tenho aqui, ó, o atalho, né? O Ctrl C, né? Apertando o Ctrl C ou clicando aqui, a função é a mesma, né? Então, quando eu clico em copiar, o que eu fiz? Eu copiei esse pedaço de texto que estava selecionado para a memória do meu computador, para uma parte específica da memória do meu computador. E aí, se eu vier aqui embaixo, eu posso clicar com o botão direito e utilizar a função colar, que no caso é o Ctrl V, né? Vou colocar aqui Ctrl V, que é a função colar, né? O colar ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele texto que eu copiei e vai replicar ele. Posso colar quantas vezes eu quiser, certo? Além do copiar e o colar, que são as funções mais básicas, muita gente já conhece, a gente tem também o Ctrl mais X. O que é o Ctrl X? Ele é um primo dessas duas outras funções, que ele vai fazer o quê? Ele é o recortar. Qual é a diferença do recortar para o copiar? Se eu vier aqui, ó, e recortar esse texto, eu vou poder depois colar ele aqui. Mas, se ao invés de apertar o Ctrl C, eu vier aqui apertar o recortar, né, o Ctrl X, o texto some de lá. Vixe, eu perdi o texto? Não, ele está lá na memória. Então, eu posso vir aqui e apertar o Ctrl V e ele cola ali embaixo, certo? O Ctrl X, ele sempre tem que ser utilizado com muito cuidado. Por quê? No momento em que eu recortei, eu peguei aquele texto que estava recortado e coloquei na memória. Se logo em seguida eu recortar um novo texto, por exemplo, eu recortei aqui, né? E depois vim aqui e recortei aqui. Se eu apertar agora o Ctrl V, ó, só ficou o Ctrl V. E se eu apertar novamente, continua o Ctrl V. Ou seja, aquele Ctrl C perdeu, porque o novo texto foi gravado em cima, certo? E aí a gente chega numa nova função, certo? Que inclusive o atalho dela fica nesses dois botõezinhos aqui, né? Que é o desfazer e o refazer. Como é que funcionam esses botões? Eles são botões irmãos, né? O atalho deles, se eu botar o mouse aqui em cima, eles aparecem, é o Ctrl Z e o Ctrl Y, né? Como é que vai funcionar o Ctrl Z? Se eu segurar o Ctrl e apertar Z, ele desfaz a última ação que eu fiz, que no caso ali foi colar o Ctrl V, né? E isso, na verdade, ele vai empilhando. Então, toda ação que você faz, ele vai deixando registrado na memória. Depois, se você for apertando Ctrl Z uma vez, ele desfaz a última. Ctrl Z outra vez, ele desfaz a penúltima. E assim sucessivamente, né? Ó, fui botando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, voltou lá o que eu queria, certo? Da mesma maneira que eu tenho o Ctrl Z para desfazer aquilo que eu acabei de fazer, de repente pode ser que não, eu não queira desfazer aquela última ação, que no caso aqui, a última ação que eu desfiz foi o recortar aqui o Ctrl V, né? Na verdade foi colar o Ctrl C. Eu posso fazer o quê? Eu posso colocar um refazer, ó. E aí ele fez o quê? Ele tirou aquele Ctrl C que eu acabei de colocar lá, né? Então, são duas funções irmãs, né?
uma vai desfazendo as últimas coisas e a outra vai refazendo aquelas coisas que você tinha desfeito, e são muito práticas, inclusive porque funcionam não só em editores de texto, como em editor de imagem, Illustrator, Photoshop, dentro do próprio Windows. Às vezes você pode deletar um arquivo, se você apertar Ctrl Z, esse arquivo volta a aparecer, né? Então são funções que a gente vai estar utilizando aí com certa constância dentro da edição de texto, né? Eu vou colocar aqui esse texto e vou colar ele, vou selecionar aqui e vou colar ele algumas vezes aqui, para a gente ter um parágrafo maior. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse, com esse outro textinho aqui, certo? Só para a gente ter dois exemplos de parágrafo aqui no nosso modelo de texto. Então vamos lá. Aqui a gente tem três ícones interessantes, que é o imprimir, o verificação ortográfica e gramatical e o pintar formatação, né? A gente vai falar deles depois. E aí a gente tem aqui o zoom, certo? O zoom, pessoal, ele é muito importante, né? Quando você está no zoom de 100%, o papel que aparece na tela do seu computador, independente da tela, né, ele fica aproximadamente do tamanho de um papel real. Isso é exatamente para você ter uma ideia de que como é que está ficando. Essa letra está muito pequena, na impressão vai ficar muito pequena, vai ficar muito grande, né? Então, normalmente, esse 100% ele vai estar mostrando o tamanho real do papel, certo? Você pode, por algum motivo, se a letra estiver muito pequena, você pode botar 200% e aí ele vai ficar aqui vazando, né, um pouquinho. Deixa eu tirar aqui esse tecladinho. Ele vai ficar aqui, ó, eu vou ter que usar a barra de navegação aqui embaixo para poder ver o texto inteiro, né? Ficou muito próximo. Eu posso, por algum motivo, também querer botar aqui, ó, o 50%, que ele vai ficar na metade do tamanho. Esse 50% ele é muito útil para eu ver, tipo, o layout da minha página. Eu estou com uma imagem aqui, outra imagem aqui, lá no fundo não tem imagem, então eu posso reposicionar, para você ter uma visão mais ampla da folha, né? Como é que está ficando o seu texto na folha. Além desse menuzinho aqui de zoom, que a gente utiliza normalmente, existe a possibilidade de, por algum motivo, você querer dar zoom na página web e não somente no texto, certo? Todo navegador, ele vai ter a possibilidade de você dar zoom na página. Como é que eu faço para dar zoom na página? Muito simples. Você vai pegar, vai segurar a tecla Ctrl, certo? E vai usar o scroll do mouse, aquela bolinha que a gente tem no mouse para rodar, né? Você vai rodar ele, né? Você clica aqui no navegador e você vai rodando, ó, e ele aumenta o zoom, certo? Eu não recomendo muito utilizar o zoom aumentado, mas eu utilizo nas minhas aulas para poder deixar os ícones maiores para os meus alunos visualizarem, certo? Mas eu não costumo utilizar muito. Entendido sobre o zoom, vamos falar então a respeito do primeiro elemento de formatação propriamente dito, né? Que é a fonte, né? O que é a fonte? A fonte é a letra, né? Aqui a gente tem letras parecidas, a gente vê que cada A é igual, né? Em todas as palavras, as letras que se repetem, elas são iguais, mas por algum motivo pode ser que eu não queira que alguma parte do meu documento seja idêntico ao outro. Eu posso querer uma tipação diferente, né? Um formato de letra diferente. Eu mudo isso aqui na parte de fonte, né? Aqui a gente tem várias possibilidades de fonte, certo? Inclusive eu posso clicar aqui em adicionar e procurar várias outras fontes aqui dentro do repositório do Google para estar adicionando. Por exemplo, Shadow into Light, né? Coloquei aqui, ele vai aparecer aqui para mim, ó, Shadow into Light, né? Então eu posso ir adicionando. E aí que é interessante vocês perceberem o seguinte: quando eu mudo a fonte, percebam que o tamanho do meu parágrafo ele está mudando pouco ou mudando muito, dependendo da fonte que eu estou utilizando. Isso é importante porque para a gente perceber que cada fonte ela tem um tamanho próprio, certo? E embora a gente tenha aqui a possibilidade de ajuste de fonte, existem algumas fontes, como por exemplo esse Cavite, ele vai ser um pouco menor do que a fonte normal do Arial, embora aqui esteja tamanho 11 e aqui esteja também tamanho 11, certo? Se no seu texto, né, quando eu seleciono aqui, estou em dúvida, que tipo de fonte é essa? Eu posso selecionar o texto, ó, e ele vai aparecer, ó, é tudo Arial. Se de repente o seu texto tem mais de uma forma de fonte, você seleciona mais de uma forma de fonte, o que acontece? Isso aqui fica em branco. Exatamente o que ele está dizendo, olha, existem dois tipos de fonte, eu não tenho como te dizer uma única fonte, né? Se você vir aqui e clicar em Arial, ele edita tudo e aí fica aparecendo, certo?
Além do tipo de fonte, a gente tem o tamanho. Como é que eu faço para editar o tamanho? Eu selecionei aqui, eu posso clicar nesse mais para ele ir aumentando unitariamente, né, o tamanho da fonte, ou no menos para ele ir diminuindo. Como eu também posso clicar aqui em cima e ele abre esse menuzinho aqui onde eu posso escolher alguns tamanhos. Ah, professor, não pode ser 26? Pode ser 26. Pode ser mais do que 95? 6? Pode ser mais do que 96. Basta você clicar aqui, né, e dizer, eu quero o tamanho 26. E aí ele edita o texto aqui para ficar tamanho 26. No meu caso ficou muito grande, vou voltar aqui para 14. Né? Então, ficou aqui 14. Da mesma forma como para a fonte, né, se eu selecionar mais de um tipo de fonte, fica em branco, o tamanho da fonte, mesma coisa. Se eu selecionei mais de um tipo de fonte, ele vai ficar, mais de um tamanho de fonte, ele fica em branco. Né? Mas você pode ainda utilizar isso aqui, digamos, por exemplo, esse tamanho está 14, esse tamanho aqui está 11. Eu quero aumentar o tamanho das fontes, mas eu quero que ainda mantenha essa diferença. A primeira seja maior do que a segunda. Como é que eu posso fazer isso? Simplesmente clicando aqui nesse maisinho. Ó. Quando eu vou clicando no mais, o que ele faz? Ele incrementou de 1, esse aqui estava 14, ele veio para 17, e esse aqui estava 11, incrementou 3, né? Estava em 11 e veio para 14. Então ele incrementa igualmente. Né? Eu não preciso necessariamente que tudo esteja no mesmo tamanho, mas no nosso caso aqui eu vou deixar todo mundo 11, certo? Explicado fonte e tamanho de fonte, a gente começa aqui com os modificadores de fonte mais básicos, que são o quê? O negrito, o itálico e o sublinhado. Professor, por que esse negrito está com B? E por que o sublinhado está com U? O B, ele vem do inglês bold, que é o negrito. Negrito em inglês é bold. E o sublinhado, em inglês, é underline. No Word, se você tem alguma experiência com Word, você sabe que lá, isso aqui vai estar, se você tiver com a versão, se você teve acesso à versão em português do Word, isso aqui é substituído por um N, né, de negrito, e esse U aqui é substituído por um S de sublinhado. Isso, inclusive, afeta também os atalhos, né, o sublinhado fica sendo, acho que Ctrl S, nem tenho certeza, e o negrito Ctrl N, mas o que a Google optou por fazer? Utilizar os símbolos naturais do idioma inglês, né? E os atalhos são sempre os mesmos. Então, eu recomendo que você utilize mesmo assim. Porque, por exemplo, se você for utilizar um Photoshop ou outros softwares, às vezes você não vai ter a versão em português. Então, você vai ter que ficar correndo para saber qual é o tipo de atalho. Né? Então, isso pode ser chato. É melhor você se acostumar logo aqui com Ctrl B para deixar em negrito, Ctrl I para deixar em itálico e Ctrl U para deixar sublinhado, né? Quando é que eu vou utilizar essas funções? O negrito, uma das possibilidades é quando eu tenho um título, por exemplo, eu quero que o meu título chame a atenção, posso deixar ele em negrito. Existe a possibilidade de eu querer deixar algumas palavras no meu texto em destaque. Isso eu posso estar utilizando o negrito, como também posso estar utilizando aqui o sublinhado. Né? Isso vai fazer aquela palavra ela ter um destaque, um realce maior dentro do meu texto, certo? Já o itálico, quando é que o itálico é utilizado? Segundo a ABNT, o itálico ele é utilizado, por exemplo, quando você vai fazer uma citação. Né? Você vai colocar lá entre aspas e você vai deixar o texto, uma citação longa, né? Você deixa ela em itálico também, como também quando você tem uma palavra de um idioma estrangeiro. Né? Você deixa em itálico quando você tem uma palavra em idioma estrangeiro também, certo? Ele não é muito prático para você chamar a atenção. Se você seleciona aqui uma palavra e deixa ela em itálico, você percebe que ela não fica tão diferente assim das demais, certo? Passando desses modificadores mais básicos, a gente vai ter o quê? Os modificadores de cor, que é o cor do texto e cor de destaque. O cor do texto, pessoal, é sempre interessante lembrar que quando você for utilizar a cor de texto, se atenha bastante ao critério de contraste. Como assim, professor? Vou selecionar aqui esse primeiro parágrafo e vou selecionar uma cor para o texto. Quando eu vou selecionar, não é muito interessante que eu selecione, por exemplo, esse azul muito claro, né? Fica difícil de ler, porque o contraste é pouco. Ou, por exemplo, o amarelo, que fica praticamente impossível de você ler, né? Ou mesmo esse verde aqui, né? Ele fica muito claro também, apesar de ter já um contraste melhor. É interessante que você se atenha ao contraste, ou seja, se o fundo é branco, coloca aqui um vermelho, vai botar um vermelho, eu quero botar amarelo mesmo, bota amarelo escuro, ó. Então fica o texto em amarelo, mas você consegue ler, certo? E aí você tem aqui várias opções de escolha, inclusive você pode aqui editar, colocando aqui a cor que você quiser, né? Ou mesmo colocando o código hexadecimal, caso você faça uso disso.
E a gente tem também a opção de destaque. O que é essa opção de destaque? Ela vai ser como se fosse um marcador de texto, né? Eu posso selecionar uma parte aqui do meu texto e dizer, olha, isso aqui é um destaque. Eu quero ver depois isso aqui, ou isso aqui tem que chamar muita atenção do leitor. Por qualquer motivo que seja, eu posso estar utilizando o destaque, que também segue a mesma regra lá da questão de contraste, né? Se você tem um texto aqui em escuro, né? Vamos colocar, por exemplo, um laranja escuro. Se o texto está em amarelo escuro, né? O laranja ele não vai ter um contraste tão bom. Aqui até que dá para ler, né? Mas sempre tipo, se o texto é escuro, coloca aqui, por exemplo, um azulzinho claro. Ó. Opa, perdão, coloquei foi a fonte. Coloca aqui um azulzinho claro, né? Então fica ali algum contraste entre o destaque e a cor do texto, certo? Além desses elementos aqui, perdão, deixa eu voltar aqui, né? Que a gente vai utilizar já já. Eu tenho aqui, ó, alguns elementos, que é o de inserir link, que é muito simples, né? Se eu selecionar aqui uma parte do texto, né? Por exemplo, esse simples, eu clico aqui e ele me pergunta, o que você quer colocar de link, né? Eu posso colocar um link e aí esse simples aqui ele vai ser agora um texto clicável. Por exemplo, Simples Nacional, né? Um link aí do governo federal. Se você clicar aqui, ó, ele aparece aqui o site para você clicar. Se você clicar, você é redirecionado para esse link, né? Você tem aqui a opção de comentário, que eu vou comentar em um outro vídeo como é que funciona essa questão de comentário. E aqui a gente também tem a parte de imagem. Eu posso inserir imagens. A gente já tem um vídeo já só falando sobre edição de imagem dentro do Google Documentos. Além disso, além desses elementos, a gente vai ter aqui, ainda dentro do contexto de formatação básica, questão de alinhamento. Por padrão, quando você entra com um documento, você começa a criar um documento e editar ele vem sempre alinhado à esquerda, né? Então, o texto vai surgindo aqui, ele vai preenchendo a linha. Quando ele chega aqui próximo do final da linha, se não couber mais uma palavra, ele pula para a próxima linha e vai assim sucessivamente, né? O que acontece? Se eu quiser, eu posso mudar isso aqui para, por exemplo, ao invés de ficar sempre começando aqui no comecinho, eu quero centralizar. Então, eu quero que a frase inteira fique centralizada. Pode? Pode. E aí, quando eu faço isso, ó, percebam que eu estava selecionando somente a primeira linha, mas quando eu faço isso, ele edita o parágrafo inteiro, certo? Não tem como eu editar isso numa única linha. Só se eu realmente clicar aqui e der um parágrafo, aí eu posso editar somente a linha, certo? Mas ele edita por blocos de parágrafo. Da mesma maneira, eu posso também clicar aqui e alinhar à direita, né? E aí ele vai começar lá de alguma forma e vai terminar sempre ali no mesmo espaçozinho aqui do lado direito. Seguindo esse mesmo contexto, a gente tem aqui o que é mais utilizado, que é o alinhamento justificado. Como é que funciona esse alinhamento justificado? Ele também começa da esquerda, só que ao invés dele simplesmente chegou no final da frase aqui, ó, não cabe aqui o exemplo, por exemplo, o que ele faz? Ao invés dele quebrar, ele vai, ó, reorganizar, ele pega aquele espaço em branco que estava no final da frase e ele distribui aqui, ó, nos espaços em branco entre as palavras, certo? Inclusive a gente consegue perceber, ó, o tamanho desse espaço em branco e o tamanho desse espaço em branco aqui, né? São tamanhos distintos, exatamente porque ele redistribuiu para que todas as linhas começassem aqui no extremo esquerdo e terminassem no extremo direito da área disponível para edição de texto. Beleza, pessoal? E aí, voltando aqui para o começo, né? A gente tem o pintar formatação. Como é que funciona esse pintar formatação, professor? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma parte de um texto que eu quero copiar aquela formatação. Depois de selecionar, eu venho aqui e clico em pintar formatação. Agora meu mouse, vocês percebem que ele ficou assim, na forma de seletor, né? E aí, se eu selecionar, por exemplo, essa parte aqui desse texto de baixo, na hora que eu soltar, ó, ele copiou aquela formatação aqui para baixo. Perceba que ele copiou tanto a cor quanto o destaque, né? Ficou tudo com fundo azul aqui embaixo também, certo? E a gente tem também aqui, eu não vou falar nessa aula sobre as listas, né? A gente vai ter um vídeo só falando sobre listas. A gente tem aqui também no último ícone o limpar formatação, né? Se eu selecionar aqui todo o meu texto e clicar no limpar formatação, meu texto volta ali para o padrãozinho preto, né? Normal, certo? Então, pessoal, essa aula é basicamente isso, né? A gente vai ter outros vídeos aí falando sobre outros elementos, como os estilos, né, de texto, que ajudam bastante.
sobre as listas numeradas e listas com marcadores, né? E se você tiver interesse aí, confere aqui na playlist, né? Deve estar já saindo esses novos vídeos, e aí você pode ir tirando suas dúvidas também no comentário, caso queira. Beleza? Então, até o próximo vídeo.